Olá, pessoal aí. Boa noite. Boa noite a todos, né? Tá ouvindo bem aí, né? Sim, Ok. Bom, a gente estava seguindo com drenagem urbana, né? Não sei como é que vocês estão com os trabalhos aí. Deixa eu ver aqui se eu... não posso fazer uma... Queria verificar aqui se eu poderia acessar minha área de trabalho para verificar uma imagem, né? Para passar para vocês do que eu pretendo fazer uma palestra esses dias. O engenheiro da Macaferri, aí ele já aceitou, então eu pensei em deixar essa palestra dele para o último dia de aula de vocês, né? Como se fosse o grau C. Então, dia 24 de julho, se eu não me engano. Aí eu chamei esse engenheiro muito bom aí para dar essa palestra. Vou ver se funciona certinho. Aí espero que vocês estejam presentes, né? No dia da apresentação e convidem uns colegas aí, porque foi um esforço bem grande para chamar esse cara. Então, se puder prestigiar no dia, né? Será bem bom. Então, hoje a ideia é acabar essa parte de drenagem urbana. Então, vou ver até onde é que a gente vai aqui, né? A princípio, eu pensava em fazer tipo aquele questionário que a gente fez no grau A na aula que vem, mas ainda falta mais conteúdo do que eu esperava para hoje. Então, eu vou ver como é que a gente acaba aqui, mas fiquem cientes disso, né? O último prazo para entregar aquele trabalho que eu passei vai ser semana que vem e o semestre continua, né? Então, é bom que entreguem corretamente, porque eu vou corrigir ele lá. Então, se tiver alguma dúvida, vocês vão falando aí no grupo do WhatsApp que eu vou tentando tirar, assim como eu fiz para alguns colegas que já me enviaram, né? Essas aulas aí. Bom, então eu vou continuar aqui com essa parte de drenagem urbana. A gente estava verificando esses aspectos associados à drenagem urbana, né? Então, teve os conceitos iniciais referentes a isso. Então, as nossas tubulações aí e o porquê de ser feito, né? Então, a gente provavelmente viu aqueles conceitos lá de alagamento, enchente, inundação. Então, alagamento, quando esse seu sistema de drenagem aí, ele é ineficiente para conduzir toda a água que cai nesse ambiente, né? E quando a gente estiver tratando de drenagem, a água que chega a esses condutos, ela normalmente vai estar associada à nossa chuva que vai estar caindo em uma determinada área. Então, para quem lembra os conceitos de hidrologia lá, 1 milímetro de chuva é o mesmo que 1 litro de água em 1 metro quadrado de área, né? Então, imagine a casa de vocês, quantos metros quadrados tem a casa de vocês, né? Então, vamos supor lá um 10 por 20. Então, a casa lá com terreno de 10 por 20. 10 vezes 20, 200, né? 200 metros quadrados ali. Vocês vão ter numa casa, vamos dizer, que vocês morem. Então, se você tem esses 200 metros quadrados e caiu lá 1 milímetro de chuva e gerou 1 litro por metro quadrado, né? Então você tem 200 litros sendo gerados. Agora imagine que foi uma chuva de 100 milímetros, né? Ao invés de uma, foi uma de 100. Então vai ser esses 200 metros quadrados que vocês têm vezes a quantidade de chuva, né? Que caiu de 100 milímetros. E aí vocês já percebem o volume de água que vai ter, né? Então, isso é a intensidade da chuva que foi diferente, né? Então, você tem lá, como é que eu vou dizer para vocês, uma intensidade da chuva em milímetros por hora, né? Que é dada. Essas que vocês veem na TV normalmente é em milímetro por dia. Nisso, se vocês pararem para perceber um pouquinho, uma chuva de muita intensidade em pouco tempo é muito mais problemática do que uma chuva com a mesma intensidade, né? Só que distribuída ao longo do dia, porque essa sua chuva ela vai ser distribuída no seu sistema de drenagem ao longo do tempo. Então, as preocupantes mesmo são aquelas intensas em pouco tempo, né? Porque chega tudo muito rápido ao sistema de drenagem e às vezes esse sistema de drenagem não dá conta. E quando ele não dá conta, acontece o alagamento. A enchente é o processo natural quando o seu rio sobe e desce à medida que tem a chuva, e a inundação é quando extrapola, lá você tem a calha natural do rio,
e a quantidade de água que chegou nesse rio foi maior do que a calha dele comportava, né? Então, do que a seção dele comportava, e parte disso foi para as áreas adjacentes. Quando isso ocorre, a gente tem aí essa nossa inundação. E a gente viu alguns desses aspectos na aula anterior. Aí só tentando relembrar, essa foi a enchente de vocês em Porto Alegre, né? Então, para quem não viu, até onde chegou, então se isso já chegou em algum momento, pode chegar, isso já chegou em algum momento na história, né? Pode vir a acontecer novamente. A gente viu alguns aspectos lá, e eu falei para vocês que em drenagem, o escoamento ela vai se dar preferencialmente, né, por canais, em conduto livre, né? Normalmente você vai estar escoando aí como conduto livre. Então se aplica diversos conceitos que a gente já viu em hidráulica 2, hidráulica 1. Então é bem por isso que às vezes eu foco em diversos outros aspectos que vocês vão ter que avaliar quando vocês estiverem propondo o sistema de drenagem de vocês. Porque se vocês tiverem o conceito fundamentado, né, essa planilha que eu passei para vocês, alguns colegas estão fazendo e quando acaba acha interessante, né? Quem fizer vai saber, quem não fizer, infelizmente vai perder esse conhecimento e mais à frente vai ter que tentar resgatar isso quando tiver algum serviço associado aí a essa questão de drenagem urbana, porque aquela planilha ela vai permitir que vocês dimensionem um sistema por canais para condutos circulares bem tranquilamente. Então, quem aprender vai estar suprindo aí bem essa necessidade, né? Bom, então lá a gente tinha essa questão das bocas de lobo. Então, tem alguns conceitos aí que vocês vão ter que aplicar em bocas de lobo, mas os principais são comprimentos e altura. Então, acho que eu já falei com vocês, o comprimento lá vai ser de 1 metro, então ela vai ter 1 metro lá, e a altura da entrada lá da água na sua boca de lobo. Então, você tem que ter um determinado limite nela, e o limite ali tem uns 15 centímetros, né? 0,15 metros é a mesma coisa que 15 centímetros. Por quê? Porque você também não quer que uma criança, por exemplo, adentre por essa boca de lobo em um evento de chuva, né? Então, essa limitação da boca de lobo aqui em termos de altura é para evitar que, devido a um processo de escoamento rápido, possa pegar uma pessoa e derrubar e ela venha a ser levada aqui por essa boca de lobo. Então, essas limitações aí são para evitar que isso ocorra, né? Bom, para cada tipo de boca de lobo que você tem, como ela tem uma determinada abertura e uma determinada altura, consequentemente você vai ter uma vazão máxima que essa boca de lobo vai conseguir estar mandando para dentro dela, entende? Então a gente vai ter uma capacidade limite dessa boca de lobo. Então você tem ali com grelha 132 litros por segundo. Então quando superar essa capacidade, ou você vai ter que ter outra boca de lobo próxima, né? Ou ela vai seguir por um próximo trecho lá. Então, você pode botar boca de lobo em série se sua vazão for maior do que essa. E como é que você vai saber essa vazão? Então, daqui a pouco eu vou mostrar o trabalho da colega, como é que a gente obteve isso, né? Através de um software de geoprocessamento que a gente utilizou, o ArcGIS, para computar essas áreas. Então, segue esse conceito que eu falei para vocês no início da aula, que a precipitação em uma determinada área, né, vai te dar a vazão que você vai estar escoando. Então, a gente utiliza para pequenas áreas o método racional. Ele multiplica basicamente um coeficiente de escoamento, que a gente chama um C, né, o coeficiente de runoff, vezes o I. Então, o I vai ser a intensidade da chuva para uma chuva de projeto. Então, essa chuva de projeto, normalmente, ela vai ter um tempo de retorno associado a ela. Esse tempo de retorno varia lá de 5 anos, 10 anos, 15, 20. Então, para microdrenagem, normalmente varia de 5 a 10 anos. Quanto maior esse período de retorno, né? Como ele está no numerador da equação, quanto maior você vai ter aí uma vazão maior sendo escoada. E, consequentemente, suas estruturas de drenagem elas vão ter que apresentar dimensões maiores, implicando em custos, né? Associados a isso. Então, tem que seguir certinho o tempo de retorno do tipo de estrutura que vocês desejam para evitar que você faça uma obra com custo muito grande. Ou então, se você não fizer nada e adotar o mínimo e não conseguir escoar. Na minha cidade mesmo, no mesmo lugar do projeto dessa colega de vocês, o prefeito fez uma obra e utilizou o diâmetro mínimo que poderia pôr na drenagem na rede, né?
só que a vazão que chega lá vai ser muito maior. Consequentemente, uma má gestão, um engenheiro, nem sei se é engenheiro, né, que estava à frente da obra, aceitou essa condição. Quando chegar uma vazão maior do que aquela, vai causar alagamento na rua e, consequentemente, problemas aos moradores, né? Mais para frente a gente vai ver. Então, isso aqui é o que eu falo para vocês da boca de lobo, a abertura dela e comprimento, né? Então, como ela tem essa grelha aqui, a água entra por essa grelha e entra pelaquela abertura, né? Então, entra por essas duas condições aí. Em algum momento tem um material para dimensionar a abertura da boca de lobo. O que foi que eu falei para vocês, né? Quem já pegou hidráulica 2, em algum momento a gente vê lá orifícios e vertedouros. Então, imagine sua água aqui, quando ela entra sem chegar naquela parte superior dessa sua boca de lobo aí, né? Então ela ainda está em uma superfície livre ali, naquele ponto, está funcionando como se fosse um vertedor, né? Então lembra lá aquelas equações do vertedor que a gente tinha. Então o vertedor a gente chama de um orifício sem a parte superior, né? E como tem a parte superior, quando sua água extrapolar essa altura da abertura, o seu sistema aqui, sua boca de lobo, ela funciona pelas equações do orifício. Isso aí também a gente vê em hidráulica. Então, quem perder em algum momento aí, a gente vai ver, ou quem não pegou ainda a hidráulica 2, né? Em algum momento a gente olha essas equações e o funcionamento é parecido. Mas aqui também eu apresento algumas equações utilizadas para esses sistemas aí, não é nada de outro mundo, né? É bem fácil. Bom, então, as mínimas recomendadas é essa aqui, de 60 centímetros, altura total, né, daquela caixa lá, 1 metro. O diâmetro mínimo, isso aqui, ó, 40 centímetros, só que em projetos de baixo custo, esse aqui de 30 centímetros. E por que isso é importante? Porque os sistemas aí, você vai ter o diâmetro mínimo da rede de drenagem é 300 milímetros. Então, se algum dia você tiver que projetar para um loteamento ou algo nesse sentido aí, você, o mínimo diâmetro que você vai pôr na sua rede é o de 300 milímetros, né? Só que, claro, é melhor vocês calcularem aí. E essa planilha que eu dei para esgoto, dá para a gente dar uma aprimorada nela e aplicar para drenagem urbana também. E aplica bem, bem tranquilo para essa questão de tubos circulares, né? O procedimento é basicamente o mesmo. Bom, aí tem as condições que você tem entrada na sua boca de lobo, tampa, guia, o mínimo que você tem para entrar para algum tipo de manutenção, né? Então, esse é um dos problemas também, pode parecer algo trivial, mas um dos grandes problemas é que os gestores das cidades, eles não permitem, eles não criam um sistema para cuidar da drenagem urbana da cidade. Daqui a pouco você tem a drenagem urbana, mas você não tem manutenção nenhuma. E essas suas bocas de lobo aqui, esses seus sistemas, eles ficam todos obstruídos, tudo cheio de terra. Então, sua seção ela perde a capacidade dela de escoamento. Consequentemente, ela causa alagamento mais fácil. E aí você tem um prejuízo porque a prefeitura ela não investe em uma certa manutenção dos sistemas. Então, pode ser parecer algo trivial, né? Mas se vocês estiverem à frente desses sistemas algum dia, então coloquem lá a importância de fazer a manutenção desse seu sistema de drenagem urbana em zonas que vocês perceberem que está tendo alagamento constantemente, né? Bom, vocês vão ter esses tubos aí ligando os dois lados da rua, né? A essa sua caixa, teu posto de visita, e dele você vai ter o escoamento aí para a rua. Depois a gente vai ver as posições. Eu já falei alguma coisa para vocês anteriormente, mas a gente vai ver algo referente a essas posições aí. Bom, eu já falei disso, diâmetro mínimo de 30 milímetros, ou de 30 milímetros, desculpe, 300 milímetros, né? Então, foi algo que eu já tinha comentado com vocês ali. Lembre-se sempre de colocar algo maior que isso. O recobrimento lá é mais para garantir a segurança da sua estrutura, né? Como você vai estar em vias e vai estar tendo tráfego, se você tiver um recobrimento muito pequeno, possa estar exercendo forças, né, atuantes nesses condutos que provoquem o dano dele. Então, tem que ter um certo recobrimento aí para garantir a segurança da sua obra, né?
Bom, esses postos de visita vão ser extremamente importantes assim quando vocês tiverem mudança de direção e isso aqui pode parecer algo besta, né? E eu ter que ficar falando aí, mas é algo que você vai ter que ter cuidado antes mesmo de começar seus cálculos. Então, esse foi um problema que a gente teve um trabalho agora da colega de vocês, porque como o TCC acaba sendo muito rápido, né? A gente fez a parte do projeto toda assim em termos de como é que eu vou dizer, de propor a rede, de começar a fazer os cálculos, propor alguns pontos, mas como era muitos dados, que a gente fez uma cidade praticamente toda, né? Não ficou essas medidas aqui bem estabelecidas assim. Então, quando vocês fizerem, é algo que é bom ter bastante atenção, que é com esses postos de visitas, as distâncias entre eles. Então, você vai ter distâncias máximas entre esses PVs, porque, né? Para garantir a limpeza da sua tubulação, ele vai estar em mudanças de direções também. Imagine lugares com a ladeira muito alta, você tem que ter uma determinada declividade. Então, é muito importante aqui a gente ter esses postos de visitas aí bem estabelecidos, porque eles são uma parte importante da obra e eles custam bastante. Então, vocês têm que ter o projeto certinho de quantos vão ter, para daqui a pouco você não estar causando prejuízo para a sua empresa. Então, tratem lá de... Não é de, Diga. não é de 100 metros, professor, o máximo? Tem um pouquinho mais, às vezes. A gente viu para esgoto de 100 em 100, que era pela questão de inserção de material para fazer a limpeza, né? Só que aqui a gente tem diâmetros Uhum. um pouco maiores. Aqui, às vezes, a gente tem diâmetros um pouco maiores aqui para drenagem e tem algumas distâncias que podem ser um pouco maiores. Mais para frente, a gente deve ver em algum ponto. Tem alguns deles que permitem uma distância um pouco maior que 100. Mas o padrão, normalmente, se eu não me engano, são 100 metros. Vocês vão ter que propor entre eles aí. Só que imagine isso aqui para uma cidade toda, viu? Você está fazendo isso aí para uma rua, 2 pontos, 3 pontos. O TCC da colega de vocês a gente fez para toda uma cidade. E com o TCC, por isso que eu digo, né? Tentem adiantar ao máximo, porque quando você deixa muito para cima da hora, às vezes passa a coisa pela questão de tempo. Passa de fazer algo mais detalhado pela questão de tempo, né? A gente vai ver ali alguns dados dela. Bom, então vocês vão ter, ó, importante colocar ele nessas mudanças de direção de diâmetro, ou mudança de direção dos coletores, alteração de diâmetro, saiu de um menor para um maior, colocar também. Outro aspecto importante, né? Sua tubulação, ela vem com um diâmetro de 300 milímetros. Vamos dizer que ela está vindo com de 300. Se você vai para outro lugar, né? Entroncou, recebeu mais vazão, seu diâmetro vai maior, né? Seu diâmetro, vamos supor que ele vá para 400 milímetros, 500. Você nunca vai fazer seu sistema de montante para jusante, que é o de cá, e seu diâmetro venha diminuir, porque se isso acontecer, você vai causar algum problema aqui. Seja a sua tubulação a seguir, ela não vai dar conta de passar toda a vazão, vamos dizer. Pode ser igual, pode ser maior, agora menor nunca. Viu? Então, teve um sistema em Porto Alegre que entrou em colapso por que disso. Você tinha um diâmetro grande de montante vindo, do nada a sua galeria reduziu. Então, algum engenheiro projetou o sistema, não verificou o que vinha de contribuição de montante, e essa de montante gera um diâmetro bem maior. Quando chegou nessa de jusante, com diâmetro menor, pressurizou o sistema e depois causou o colapso lá da estrutura, né? Teve uma sobrepressão, um transiente hidráulico, né? Teve uma variação hidráulica ali da pressão no sistema e comprometeu tudo, perdeu a obra toda e algo caro, né? Porque não é algo barato uma obra dessa, não. Então, pelo menos isso, né? Se puder sair da drenagem aí, de montante para jusante, vai aumentando, viu? De igual para maior, nunca diminui, viu? Quando você tiver. E agora, como tem talvez um pouco mais de pessoas aí, né? A obra, o cara que eu vou chamar para palestra no último dia de aula de vocês, que é o dia 24 de julho, ele vai falar sobre o projeto de canais em gaviões e vai apresentar para vocês um software. Então, apesar de ser como se fosse o grau C, né, de vocês, eu espero que todos participem e convidem colegas, porque foi realmente um esforço grande para esse cara vir apresentar para vocês, né? Bom, aqui, ó, foi o Vinícius que falou antes, né? Não sei se foi o Vinícius, mas Sim, sim, foi o professor. o espaçamento que a gente tem, ó, 120 metros, 150 metros, 180, a depender do tipo de conduto, tá vendo?
Por quê? Porque os condutos aqui são maiores. Então, você tem diâmetros um pouco maiores aqui. E aqui está em centímetros, né? Então, está em centímetros ali, você tem 300 milímetros, de 500 a 900, e ali mais que 1 metro, né? Então, assim, quando você aumenta o diâmetro, você permite que uma pessoa até entre nesse maior aqui de 1 metro aqui, né? Para fazer a manutenção. Então, fica mais fácil de você conseguir estabelecer trechos maiores. Então, esse daqui foi uma falha desse trabalho que a gente fez com a colega, mas foi uma falha que a gente sabia que estava sendo feita, né? Porque a gente tinha que otimizar o tempo e acabou reduzindo um pouco esses postos aqui para diminuir o trabalho, assim, mas em projetos que vocês tenham que executar, tenham atenção com isso, de colocar certinho esses espaçamentos aqui, ó. Porque isso aqui, na hora que você estiver aplicando na obra, você vai instalar esses postos de visitas e são caros, são bastante caros quando for compor o orçamento de vocês aí. Então é bom estabelecer tudo certinho, né? Deixa eu ver aqui. O posto de visita tem essas características aí, né? Eu vou tentar adiantar aqui para a gente seguir para a parte mais interessante aqui, né? Bom, você vai ter os meios fios ou guias, né? O que é que vai, qual vai ser a importância desse meio fio? Você às vezes está lá na rua de vocês e pode olhar, isso aqui é só para estabelecer o que é calçada e o que não é calçada, né? Então não é só isso não, é que o meio fio faz o papel. Então imagine que o meio fio ele é aquela altura máxima que sua água vai chegar, entende? Se sua rua encher completamente ali até a boca de lobo, então, ele que garante ali mais ou menos o nível ali que você vai ter na sua rua. Então, quanto mais rebaixado você tem ali, talvez você consiga escoar uma máxima vazão, né? Mas também não é muito bom ele ser profundo, porque um ciclista pode passar ali naquela zona ali e cair, né? Porque está muito profundo. Então, tem que ter alguns cuidados aqui. E tipicamente você vai ter aquela diferença lá que eu falei para vocês de 15 centímetros, né? Entre o fundo ali e o topo desse meio fio na sua rua. Porque se ficar muito grande também, você pode ter muita água na sua via. Isso você também não deseja, né? Talvez você pegue alguma matéria de estradas, de alguma coisa com carro aí. Se tiver muita água na via, você vai causar aquele fenômeno da aquaplanagem, né? Então, entenda esse meio fio aqui, ó. O tanto de água que encher sua rua, imagine que encheu tudo, se ele vai ficar na altura desse meio fio na sua rua, entende? Então, a altura que a água vai chegar nessa rua vai ser referente a esse meio fio aqui, ó, considerando que só está escoando por ele, né? Tem ruas aí na Zona Norte que ele ultrapassa tudo, né? Ultrapassa passeio, ultrapassa tudo, mas aí já está completamente inadequado. E uma situação assim de operando na capacidade máxima é como se sua rua toda aqui, ó, da metade da faixa amarela até essa parte cinza, ela funcionasse como se fosse a sarjeta de vocês, entende? Então tem essa diferença aí de 15 centímetros, vamos dizer, e é como se tudo isso funcionasse aqui como sua sarjeta, em uma condição máxima, né? Mas claro que tipicamente a gente quer água escoando nessa parte cinza aí, para não ter água no meio da via e, consequentemente, causar alguns problemas aí à movimentação do carro de vocês. Bom, velocidade é importante, né? 3,5 a 4 metros por segundo. Tem um vídeo na internet de um cara que ele cai no meio da rua. Então, se vocês olharem lá, ele tem um vídeo numa ladeira, se não me engano, e o cara é pego por uma enxurrada e ele cai. A velocidade ali está muito alta, então capaz de estar muito maior do que esses 4 metros por segundo aqui, ó. Então, quando você tem a velocidade muito alta, mesmo com a lâmina de água baixa, a energia é muito grande e pode derrubar uma pessoa, né? E o rapaz era um cara forte. Então, quando você dimensiona com esses critérios aqui de velocidade, é para você evitar que tenha uma velocidade grande e, consequentemente, você possa vir a ter problemas aí com as pessoas, né, que estejam se deslocando pela rua. Aqui a sarjeta que eu falei para vocês, ó, a capacidade dela. Então você tem a pista e numa capacidade máxima, vamos dizer que ela chegue lá no topo toda a sua pista operando como a sarjeta, né, de vocês. Pode estar acontecendo também, mas não é a situação ideal, não.
Bom, depois a gente vai ver a importância disso, mas o que eu falei para vocês, ó, altura de 15 centímetros e mínima aqui de 10 centímetros. A de 10 centímetros, ó, ele só vai estar operando ali naquele V que você tem, naquela parte cinza que eu mostrei na foto anterior. Quando ele está no meio fio, é aquela condição que toda a sua rua, vamos dizer, ela está operando como uma sarjeta, né? Então ela está na capacidade máxima ali quando a lâmina d'água está batendo no meio fio. É a condição que você vai estar ela em operação máxima, né? Depois a gente vai ver porque isso é importante, né? Se a gente chegar hoje. Bom, você tem esses sarjetões, encontro de ruas, às vezes tem isso aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, no centro de Porto Alegre tem alguns sarjetões desses. Então, cada trecho desse tem uma determinada declividade. E aqui, ó, tem uma lâmina máxima que você vai ter possível nesse meio aqui, ó, entre um trecho e outro, né? Aí a ideia, quando a gente calcula,